E aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham pela internet, é um prazer nós estarmos juntos, encorligados pelo coração, pedindo a Jesus que nos abençoe, trazendo-nos paz para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para todos nós. Sabemos que os nossos mentores, amigos, estão conosco, nos acompanhando, nos envolvendo em vibrações superiores, eles que são os intermediários de Jesus e que fazem essa ligação tão importante. Como você pode ver na tela, nós estamos trabalhando, iniciando o trabalho do tema felicidade. Para isso, nós trouxemos uma definição de tantas que existem sobre felicidade e que nós gostaríamos de dividir com os nossos amigos e as nossas amigas que nos acompanham. Felicidade pode ser definida por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Muito bem. É uma definição, né, como tantas outras, como dissemos a princípio, mas a pergunta que se faz é: se neste pacote em relação à questão da felicidade, ela está para todos nós, por que, por vezes, somos ou conhecemos pessoas ou acompanhamos situações que são tão infelizes? É uma pergunta lógica, uma pergunta muito evidente, e nós vamos encontrar a resposta para ela. Nós podemos nos dirigir ao Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, que tem o seu marco no lançamento em 18 de abril de 1857, na pergunta de número 621, quando Kardec questiona as entidades venerandas, e ele apresenta, então, a pergunta: aonde estão inseridas as leis de Deus? A resposta é curta, com duas palavras, mas de extremo significado para todos nós. Diz: na consciência. Interessante notar que o nosso processo evolutivo, ou seja, em todas as etapas da nossa evolução, ainda como princípio inteligente, estagiando nos diversos reinos, desde o mineral, no vegetal, no animal, para ensaindo da condição animal, nos tornarmos, em características morais, entrarmos no reino nominal, né? Mas somos, evidentemente, classificados como animais racionais. Então, entramos no reino nominal e temos, então, a conquista da condição do espírito. É interessante notar que toda a estrutura que está em nós, ela é uma estrutura de natureza divina. Ou seja, as leis de Deus, na condição básica da nossa evolução, estão inseridas em nós. Aonde nós vamos encontrar essa informação? No Evangelho de Jesus. Até porque nós sempre lembramos que doutrina espírita não é algo novidadeiro. Muito pelo contrário. Doutrina espírita é o Evangelho redivivo. E tal como o Evangelho redivivo, na sua essência, na sua base, na boa nova trazida por Jesus, né, nós vamos verificar que Jesus ensina a respeito de nós mesmos, das nossas potencialidades, das nossas capacitações como espíritos que somos. Quando ele se refere a todos nós como deuses, dizendo que nós poderíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Significando, então, claro, né, estendendo o ensinamento do Cristo, significando que nós temos íncito, ou seja, temos em nós, faz parte da criatura, faz parte de nós como espíritos, todas
as condições, e aí poderemos utilizar, por não termos terminologia melhor, genética de Deus em nós, ou seja, somos herdeiros de Deus diretamente, e obviamente se essas leis de Deus estão íncitas em nós, considerando as leis de natureza básica, as leis de natureza moral, ética, evidentemente cada vez que nós nos distanciamos dela, através do uso do livre-arbítrio, que poderá ter características conscientes ou não, nós nos infelicitamos. A infelicidade é exatamente estar em desacordo com a nossa própria estrutura de natureza divina. E, obviamente, cada um de nós vai colher de uma maneira sempre necessária, porque o processo em nós da justiça divina não se dá, nunca se deu. Apesar de termos necessitado durante um período, esse termos é uma questão da história da humanidade, de entendermos a divindade, até mesmo antes de entendermos a divindade e considerarmos divindades na condição do politeísmo, mas entendemos divindades ou divindade como seres castigadores, e mesmo Deus, na condição de Pai, etc., que Jesus quebra essas estruturas, né, em relação à questão de um Deus que era vingador, privilegiador, que evidentemente fazia justiça e a sua justiça punia pessoas e, de repente, perdoava outras, nessa condição totalmente de privilégios e separações de criaturas. Hoje nós verificamos, com o conhecimento que vamos assimilando do Evangelho do Cristo através da doutrina espírita, nós vamos assimilando que o processo de Deus para a criatura, ele é educacional, nos dando a liberdade de promovermos situações e, à medida que vamos nos conscientizando, de refazermos processos, de recolocarmos situações desagradáveis, alterarmos para situações que sejam agradáveis. Não necessariamente com as mesmas pessoas, mas em oportunidades que surgem, oportunidades novas que surgem. E para isso, evidentemente, para que esta estrutura, esta metodologia educacional, esta estrutura de educação ocorra em nós, aconteça em nós, se dá pelo processo da reencarnação. Ou seja, as oportunidades que se renovam para que nós possamos exercitar relacionamento. E exercitando o relacionamento, quanto mais nós nos aprofundamos nesse exercício do relacionar-se bem, do relacionar-se com paz, dentro, obviamente, da nossa capacidade, da condição de evolução que nós nos encontramos hoje, óbvio, né? Respeitando ainda limites de situações que nós ainda não alcançamos. Não que sejamos limitados, pelo contrário, mas nós ainda temos muito para alcançar. Já chegamos numa condição evolutiva bastante razoável, precisamos valorizar essas conquistas, né? Saímos de uma condição primitivista, estamos como espíritos em expiação e provas, já adentrando para a condição de espíritos que vão trabalhar, que estão trabalhando a regeneração. Então, são conquistas valiosas e que precisam ser valorizadas, evidentemente, né? Como dissemos. Então, essa condição da reencarnação para esse exercitar o exercício do relacionamento vai nos trazer o quê? Com um relacionamento cada vez mais agradável, cada vez mais próximo, cada vez mais respeitoso, mais ético. As condições da felicidade, que na realidade é um exercício, por ser um potencial também íncito na criatura. Ou seja, quanto mais nós nos achegamos a nós mesmos, quanto mais nós nos equilibramos, ou seja, quanto mais nós estamos de acordo com as nossas condições dos deuses que Jesus nos disse que somos, mais nós somos felizes. Claro, e evidentemente que esta condição da felicidade, por reencarnarmos,
tão lógica, é tão interessante, porque essa condição da felicidade ela não se dá sozinha. Por isso que nós reencarnamos em sociedade. A começar da sociedade familiar. E chegamos no plano físico, a condição de amarmos-nos, de exercitar o amor naquela comunidade menor chamada família. Até costumamos recordar um dos ensinamentos do próprio Chico, quando ele, numa das suas entrevistas, disse que Deus é tão bom, mas tão bom, que ele nos coloca num grupo, ou seja, chamado família, né, onde nós precisamos exercitar o amor e todos os seus derivados, né, a condição de exercitarmos felicidade, a condição de exercitarmos paciência, todos esses aspectos que nos levam à condição de ser feliz, num grupo de 5, 6 pessoas no máximo. Um pouquinho mais, um pouco menos. Né? Nós nem precisamos chegar exercitando o amor para a humanidade inteira, né? Para a vizinhança toda, para todos. Ou seja, é um processo de capacitação. À medida que se exercita, se capacita. À medida que se pratica, vai se afinando, vai se colocando em sintonia fina conosco mesmos, com os nossos valores, com as capacitações que já dissemos que temos. Isso é tão interessante, essa relação, essa necessidade que temos do relacionar-se em sociedade. E quando nós estávamos preparando essa palestra, nós nos lembramos de um dos filmes do ator, já consagrado, ator, diretor, Tom Hanks, já ganhador de 2 Oscars. Particularmente neste filme que nós vamos nos referir, ele foi indicado como melhor ator, mas não recebeu premiação do Oscar por conta disso. Recebeu o Globo de Ouro, etc., mas o filme é um filme já antigo, que em inglês o título é Cast Away, ou em português recebeu o título do Náufrago. É incrível verificar o quanto a felicidade do indivíduo está relacionada com situações conhecidas e utilizadas, etc., de uma maneira comum, sem dar-se o valor devido, e numa situação de extrema necessidade, a valorização das coisas tão simples na nossa vida. Significa dizer, então, o seguinte: nesta condição de trabalharmos a felicidade, porque ela não é em tempo integral, né? Se ela fosse em tempo integral, nós nem saberíamos o que ela de fato representa. São momentos, às vezes momentos curtos, que nós podemos e devemos até esticar o máximo possível, mas nós sabemos que ela não é, na condição de espíritos que nós nos encontramos, duradoura, né? Mas podemos gradativamente fazer com que ela seja. Até porque há uma fatalidade de natureza evolutiva na condição de nós como espíritos. Todos nós seremos, demore o tempo que demorar, né? Respeitando a liberdade de escolha de cada um, todos nós seremos bons. Logo, todos nós seremos felizes. Porque a bondade está na utilidade em relação a nós e de nós para com os outros. Na utilidade de servir ao semelhante, ou seja, servir a nós mesmos e de nós projetando para o outro. Ou seja, é uma condição, né, gradativa de conquista. Mas é tão interessante, voltando então ao filme citado, que a ausência de um simples palito de fósforo, uma caixa de fósforo, um isqueiro, alguma coisa que produzisse fogo, mostra exatamente o problema relacionado à ausência daquilo que temos à nossa disposição e esquecemos de valorizar. Procurando sempre mais e mais, deixamos de valorizar, por vezes, claro que isso não é uma regra geral, aquilo que já conquistamos. Aonde nós estamos, como nós estamos, os passos que foram dados.
não significando em absoluto que tenhamos que nos acomodar, que tenhamos que estacionar a nossa caminhada, tenhamos que nos acomodar e não buscarmos objetivos de crescimento, favorecendo-nos e favorecendo a sociedade que se chama família e a sociedade como um todo na qual nós participamos. Então, não significa acomodar-se de maneira alguma, mas valorizar as conquistas que nós temos até hoje. Por vezes, é claro, nós não encontramos a condição ideal, nós achamos que não estamos na condição ideal. Por quê? Porque exatamente não estamos valorizando esta condição que está ao nosso alcance. Ou até mesmo ficamos vivendo uma situação de futuro e esquecemos de que temos como de sólido o presente. Ou, quando não, ficamos gastando energia com aquilo que já se foi. Poderia ter sido daquela maneira ou de outra, etc., mas já foi. Então, se o passado já foi, o futuro é subjetivo, temos que valorizemos o presente para que possamos vivenciar momentos felizes, aquilo que nós, de fato, merecemos. É interessante notar que falamos a respeito da necessidade do relacionamento. Por isso, chegamos numa sociedade dita família, e, claro, participamos de uma sociedade que um dia será a família como um todo, porque a nossa família, ela será universal. Aquilo que nós temos de relacionamento com as pessoas mais queridas, mais próximas, um dia será natural para todos nós. Como espíritos em evolução, alcançaremos condições de espíritos crísticos, ou seja, de espíritos responsáveis por humanidades. Então, esse posicionamento de amar, de estender essas capacitações, já todas elas totalmente desenvolvidas, serão, claro, para a família universal. E, conforme já dissemos, a nossa necessidade de relacionar-se. Tanto é que, utilizando ainda a imagem do filme que nos traz uma série de lições, quando nós buscamos assisti-lo com a visão do conhecimento que temos em relação ao Evangelho do Cristo, em relação àquilo que é patrocinado pela doutrina, nós encontramos a necessidade do personagem central poder se relacionar com algo como representando uma pessoa. Ele vai se relacionar com uma bola, como a grande maioria já deve ter visto o filme, e ele se relaciona com uma bola, pela necessidade que o espírito tem de poder se externar. Veja se estes momentos, destas situações que nos são patrocinadas por Deus, junto aos familiares, aos amigos, aos parentes, mas sem exagero, com todas as dificuldades que nós temos, às vezes das dificuldades das pessoas que elas têm conosco, e de nós para com as pessoas, porque como espíritos que nós não somos iguais, somos espíritos, somos criaturas semelhantes, então igualdade nossa é perante a divindade. Mas entre nós somos criaturas semelhantes, não existe uma criatura igual a outra. Não é possível se encontrar uma criatura que seja igual a outra. Logo, essas diferenças surgem, principalmente na condição da evolução que nos encontramos. Então, na realidade, se nós formos buscar, não é exercitar a felicidade, esses momentos com essas pessoas que nos são mais próximas, independente das vezes dos ajustes, dos atritos que existam, procedimentos que são de verdadeira lapidação, é ou não é um momento de valorização para que nós sintamos, dentro desta relação, esses instantes de pleno êxito, de alegria, ou seja, as oportunidades de sermos mais felizes. Até porque é tão interessante notar que, dentro destes exemplos que nós estamos dando, desta relação de sociedade,
Nós fomos buscar na antropóloga Helen Fisher. Ela já tem, inclusive, a respeito do assunto que vamos tratar, 6 obras editadas. Helen Fisher fala a respeito do amor romântico. É uma classificação que a autora dá, mas se nós analisarmos, quem ama, ama, ponto. Né? Não tem amor isto, amor aquilo. Amor é amor. Né? Ele por si só, ele preenche, ele é amplo, ele abraça. Né? Claro, podemos tratar, então, como ela faz, esta condição, mas nas suas pesquisas, nas suas análises, ela verificou que no cérebro o circuito do amor está ao lado dos circuitos relacionados com a fome e com a sede. Ou seja, nos mostra com clareza que o espírito sente necessidade de amar, tanto quanto nós sentimos necessidade de nos alimentar e nos dessedentar. É simplesmente fantástico. O amor tem, como espíritos que somos, repetindo, temos a mesma, o que significa o alimento de manutenção da vida, e principalmente a água na condição da vida, o amor tem esta chave tão fundamental quanto. Não está inseparável, está inserido. Né? Nós, como os espíritos que somos frutos do amor, filhos de Deus, temos necessidade deste alimento que nos preenche e nos faz mais leves, nos faz mais felizes. Claro, as exigências acontecem. Se nós formos buscar, por exemplo, ensinamentos budistas, nós vamos verificar que os nossos irmãos budistas dizem que a infelicidade está ligada à condição do desejo. Quanto mais se deseja, não se tem o momento de ser feliz. Quanto maior o desejo, maior a felicidade. Isso não significa que nós vamos eliminar, né, o nosso crescimento, como já dissemos há pouco, que nós vamos eliminar as condições de buscarmos situações melhores. Mas, exemplo simples. Quando tínhamos um carro, por vezes ele era um carro mecânico, né? Câmbio mecânico sem ar-condicionado. A felicidade estava em ter um carro automático com ar-condicionado. Aí se alcançava o carro com ar-condicionado e câmbio automático e se pensava, estamos usando um exemplo, muita gente que nos ouve pode ser que nunca tenha passado por experiência semelhante. Né? Estamos fazendo aqui, usando um pequeno exemplo. Como é que nós poderíamos ter sido tão infelizes, né, diante daquela condição anterior? Porque a felicidade estava agora no carro automático com ar-condicionado. Mas não ia demorar muito que esse carro automático com ar-condicionado era um carro conseguido, alcançado, comprado, mas já de um modelo que não era 0 quilômetro, era um modelo usado. E a felicidade estava num carro 0 quilômetro. Com esses recursos e outros mais que fossem possíveis. E aí se alcançava essa condição, mas aí verificava-se que a indústria faz até hoje vários modelos. E esses modelos, eles estão, né, dependendo da capacidade financeira do indivíduo, eles oferecem mais detalhes. Às vezes até mesmo um detalhezinho insignificante, mas eles oferecem mais detalhes, mais acessórios, etc. A felicidade está voltada para essa situação. É interessante, claro, nós não vamos suprimir, né? Repetimos, já dissemos isso mais de uma vez, nós não vamos deixar de buscar a melhoria, o crescimento, em absoluto.
Mas não usufruir o que se tem com satisfação durante aquele período é exatamente ficar atrelado ao desejo e, obviamente, nós nunca vamos nos sentir felizes. E veja que o exemplo que demos é bastante simples. Nós nunca vamos nos sentir felizes com o momento atual. Poderíamos falar a respeito do próprio corpo. Se vamos a uma sala de ginástica, queremos a performance de A, de B, de C. E, por vezes, esquecemos de valorizar o que já conquistamos em relação a nós mesmos. Seja de que a posição que nós nos encontramos. Se for no ambiente de trabalho, se é dentro do lar, etc. A casa tem que ser espaçosa, precisamos melhorar, precisamos mudar, precisamos crescer. Faz todo sentido. Até porque o progresso está íncito no espírito. O progresso faz parte de nós. Nós temos, claro, não é apenas uma tendência, é a força que nos move, mas não nos esqueçamos que felicidade é valorizar o momento, a conquista, claro, sabendo que temos ainda outros patamares para alcançar. Se não fosse assim, nós não teríamos o desafio da nossa própria evolução. Então vejam como é importante, valorizando coisas que são simples, valorizando momentos que façam com que o exercício nos torne felizes. E nós trouxemos para as nossas reflexões uma mensagem que também gostaríamos de dividir com os nossos amigos, nossas amigas, uma mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, pela sua psicografia, no livro Caminho Espírita, na lição de número 42, cujo autor espiritual é Albino Teixeira. E ele vai falar sobre esta relação dos movimentos que nós podemos fazer, todos eles possíveis, factíveis, e são movimentos práticos, ou seja, são objetivos práticos para que nós possamos vivenciar a felicidade, possamos construir, ou seja, exercitar esse potencial em nós, fazer com que ele flua com mais regularidade na nossa vida. Vamos ver aqui o que Albino Teixeira nos reserva. Ele nos diz o seguinte: não deixeis que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma ação melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. É simples entender. Se o que nos move é o bem, se somos frutos do amor, todas as vezes que nós fazemos o bem, seja ele de que dimensão for, nós estaremos exercitando os nossos potenciais superiores, os nossos potenciais divinos. Até porque a prática não é produzir numa escala que nós ainda não estamos sequer preparados. É degrau a degrau. Então, veja, ele vai, aproveitando para reler a frase inicial, não deixeis que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Aí Albino Teixeira vai para os aspectos práticos, ou seja, objetivo. Alguns deles, por vezes, nós não temos, no país que nós estamos vivenciando no momento, aqui nos Estados Unidos, por vezes nós não alcançamos alguns detalhes em países onde a pobreza seja muito mais acentuada, surja à nossa frente. Mas ele dá uma pincelada em todos os aspectos que nós possamos trabalhar esse potencial superior do bem, do amor, para sermos mais felizes. Vejamos algumas receitas e sugestões ao alcance de todos. Doar um prato de alimento a quem sofre em penúria.
entregar uma peça de roupa aos que gemem de frio. E todos nós temos condições, numa instituição, etc., de podermos fazer doações e sabemos que depois serão direcionadas para quem tem necessidade. Improvisar o conforto de uma criança menos feliz. Ele não está dizendo para fazer tudo ao mesmo tempo. Ele está dando sugestões de apenas um movimento por dia. Promover ainda que migalha de assistência a benefício dessa ou daquela mãe desditosa. Oferecer um livro nobilitante. Olha que coisa impressionante, né? Todas as casas espíritas nos oferecem obras para que nós possamos não apenas nos enriquecer no estudo, mas podemos, inclusive, presentear, né? Porque livro é luz. E quando nós presenteamos, nós estamos levando luz para as pessoas. Aliás, lembrando Emmanuel, num dos seus ensinamentos no livro Leis de Amor, ele vai dizer que em toda a nossa existência, se nós salvarmos, salvar significa tirar da ignorância, dar encaminhamento à criatura, né, na condição da educação, nos aspectos nobres dela se conhecer como espírito, estimular a sua condição consciencial, estimulá-la a buscar se autoconhecer. Ele disse: se nós em toda a nossa existência salvarmos uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação. E veja que motivos não nos faltam, né? O livro é um dos grandes exemplos. Ele vai mais além. Escrever uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes. Nós não temos a possibilidade, né, de um smartphone teclar, né, enviando uma mensagem para a pessoa, perguntando como é que ela está, a família, etc., principalmente em momentos de tão difíceis pelos quais nós estamos coletivamente sendo testados. E, obviamente, nós temos que verificar que a pandemia que se apresenta não é punição de quem quer que seja, né? É o livre-arbítrio da criatura, coletivamente, implementando para ela mesma situações desconfortáveis como essa que nós estamos vivenciando. É claro, você vai dizer, mas eu não participei, é evidente, mas parte da coletividade, como nada é por acaso, ocorre esse tipo de situação para que nós possamos aproveitar esses instantes e ressignificar uma série de aspectos da nossa vida, né? Principalmente na valorização dela mesma. Essa condição que estamos apresentando como felicidade não é valorizar-se, não é valorizar a vida, não é valorizar as conquistas, não é valorizar o momento em que nós nos encontramos, até porque, voltando a Emmanuel na obra já citada, se nós não fôssemos importantes e úteis, nós não estaríamos aonde nos encontramos. Se nós estamos aonde nós nos encontramos, é porque estamos no local que é mais útil e é mais adequado para a nossa evolução, não significando que nós não busquemos nos melhorar a cada dia, não busquemos, né, alcançar melhores objetivos, mas agora sem ansiedade, que é um limitador, né, um estrangulador de felicidade. Vamos ver mais algumas sugestões do Albino Teixeira. Ele diz: conter a irritação, até porque ela costuma nos levar mais cedo para o túmulo. Evitar a palavra inconveniente. Escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, tocados por vezes de boa intenção. É fantástico, né? Ter paciência, até mesmo diante da conversação inoportuna, repetindo, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância, ou seja, sem aplaudir o erro
e sem condenar a inabilidade, né? A falta de capacidade da pessoa raciocinar sobre aquilo que está falando, por vezes com a limitação do conhecimento sobre aquilo que fala, sendo apenas uma opinião, e opinião tem força de ser uma opinião, mas não necessariamente é verdade. E ele diz sempre que, às vezes, essas pessoas ainda são tocadas de boa intenção. Outra, prestar serviço desinteressado aos enfermos. Assegurar 2 minutos de conversa consoladora aos doentes. Veja, de novo repetimos, não são todos ao mesmo tempo. São sugestões, uma que possa ser feita durante um dia, ou seja, nas 24 horas que nós temos. Cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Plantar uma árvore proveitosa ou acrescentar a alegria dos que fazem o bem. Ou seja, dividir a alegria com aqueles que fazem o bem. Auxiliar, de algum modo, aos que procuram auxiliar. Encaminhar parcelas de recursos amoedados, conquanto ligeiras, simples, pequenas, a irmãos em necessidade. Articular algumas frases calmantes em hora de crise. Tudo isso nós sabemos que uma coisa ou outra nós temos capacidade. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Remover espontaneamente um perigo da via pública. Ou seja, é tão simples remover, tirar qualquer objeto que possa causar prejuízo, dano físico, material que seja da via pública. Coisas que são, assim, extremamente simples. Aí ele diz, na base de uma boa ação por dia, terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem, ou seja, tiver mais de uma por dia, não precisando ser todos os dias, em tempo breve, somente o banco divino conseguirá relacionar a extensão de teus bens imperecíveis e o valor de teus investimentos no erário da vida eterna. Faça o bem, conclui ele, e seja feliz. É exatamente o que nós queremos dividir com os nossos amigos e amigas. Felicidade na paz do serviço bem realizado, não só em nosso favor, mas também estendendo em favor do semelhante. Fiquemos em paz.